bem-vindos ao Caminho da Bruxa e hoje nós vamos falar sobre um assunto que é queridinho dentro da comunidade mágica, que é as artes divinatórias, a prática e as suas artes divinatórias e como que uma vai influenciar a outra e como que elas se encaixam entre si. Não é segredo para ninguém de que quando você está dentro do mundo da bruxaria, uma das primeiras coisas que vem à mente é a leitura de tarô e as artes divinatórias de maneira geral. Isso tem uma razão de ser. As artes divinatórias são uma grande parte, uma parte importante da prática da bruxaria. Quase toda bruxa tem pelo menos um método favorito, seja eles o tarô, os búzios, quiromancia, cleromancia, leitura no fogo, enfim, são inúmeras opções. Uma infinidade de opções no mundo da bruxaria para a bruxinha escolher. Por conceito, adivinhação ou divinação é o ato ou esforço de predizer coisas distantes no tempo e no espaço. Como resultado das atividades humanas, sentimentos de outras pessoas, mudanças futuras em sua vida, acontecimentos de vidas passadas e até métodos de comunicação com espíritos e entidades. Os símbolos presentes nos arquétipos e nas imagens também são parte dessa adivinhação. São representações carregadas de significados que podem ser usadas na magia. Então você pode sim usar essas imagens que estão dentro dos baralhos, por exemplo, para poder trazê-las para sua prática. Você pode associar isso com alguma coisa, colocar dentro de um ritual, é muito comum ser feito isso. Runas, principalmente, também já tem aquela simbologia, então é muito comum você entalhar runas das suas velas, você colocar um azulejo de runa no seu altar, então tem um monte de coisa, dependendo da intenção e do significado, da simbologia que você quer atingir, que você pode colocar associada à sua prática. Então, vocês lembram quando a gente tratou em algumas aulas para trás sobre a questão da simbologia mágica, da questão dos significados mágicos, das associações? Então, essas figuras, essas imagens, o que está escrito nas runas, os significados das runas, às vezes dos sigilos que vocês mesmos vão construir. Então, essas simbologias, elas são muito importantes e elas estão sim associadas com a sua prática. Você pode usar esses significados, esses símbolos dentro dos seus rituais, dentro dos seus feitiços, na sua prática de maneira geral. É muito comum usarmos uma carta de tarô em um feitiço ou entalhar uma runa numa vela para ajudar a reforçar uma intenção. E também por causa dessas imagens e arquétipos que vários adivinhos podem interpretar uma mesma imagem com significados diversos, ainda que essa imagem seja entregue por meio de folhas de chá no fundo de um copo. Então, se você tiver a mesma leitura, mesma tiragem do que quer que seja, e duas pessoas diferentes lendo aquilo ali, você vai ter duas interpretações que podem ser parecidas, mas que vão se diferir em alguns pontos, porque você vai ter pessoas que interpretam, né? Então essa interpretação, apesar de que ela provavelmente vai ser muito parecida, muito similar, você vai ter ali algumas nuances que vão dos detalhes que uma pessoa interpreta de um jeito, que outra pessoa interpreta de outro, de como é que aquele baralho vai conversar com cada uma das pessoas, o tipo de comunicação que ele vai ter com aquela bruxa, com aquela pessoa que está lendo, com aquele adivinho, né? Então você vai ter um monte de interpretações diferentes para a mesma coisa. E também é muito comum as bruxas, os bruxos, os praticantes terem e serem adeptos de mais de um método divinatório. Por que isso acontece, né? Porque você pode usar métodos diferentes para propósitos diferentes. Então vamos supor que você é uma bruxa que lê tarô. Aí você vai ler o tarô e aí você gosta de tarô como forma de adivinhação, como forma de leitura de saber do futuro, para você entender o que vai acontecer, quais que são os próximos passos, como é que tá a visão geral da sua vida, das vidas dos seus consulentes, quais são as próximas etapas. E essa mesma bruxa pode usar, por exemplo, um método de leitura da chama da vela para se comunicar com seus ancestrais, para entender as mensagens que os ancestrais têm para ela, ou pode pedir ajuda dos seus guias espirituais através de um jogo de cleromancia, através de um jogo de osteomancia. Então vai ter um monte de opções, um monte de tipos de comunicação diferente, um monte de objetivos diferentes que você pode atingir através de métodos divinatórios diferentes. E também tem a questão da personalidade de cada bruxa, né? Cada uma das bruxas
vai ter uma conexão diferente com cada método divinatório. E às vezes um método que funciona muito bem para uma bruxa não vai funcionar para outra. Às vezes um método que funciona muito bem para outra não vai funcionar para uma. Então você vai ter também a conexão daquela bruxa com aquele método e como é que ela usa aquele método, que tipo de aplicações que aquele método tem. E aí, Kel, como é que eu descubro qual que é o meu método mais apropriado para cada coisa? Testando. Só tem um jeito de saber o que conversa melhor com você, o que funciona melhor com você, o que e para que funciona melhor com você. Então você vai ter que fazer isso através de teste, através de descoberta, através de você experienciar aquilo. Então, se você quer descobrir o tarô, se você se sente atraído pelo tarô, às vezes esse é o seu caminho. Ou se você se sente atraído por astrologia, às vezes esse vai ser um caminho para você. Enfim, então você vai ter que experienciar, vai ter que viver vários métodos divinatórios diferentes, estudar vários métodos divinatórios diferentes e fazer essa experiência para você saber qual que é o mais apropriado para você, qual que é o mais apropriado para você para cada coisa, para que tipo de funções você usa. E isso é uma coisa muito intuitiva, vai acabar que você vai sentir na sua alma o que você precisa, você vai sentir no seu corpo o que ele quer. Às vezes você vai pedir um conselho, por exemplo, para as runas, mas não era bem aquilo que você queria, e você pega e usa um método de osteomancia, ou então você pega e joga um búzios. Então ali vai ser de acordo com o que você está sentindo, como é que a sua intuição vai reagir, como é que o seu corpo reage àquele método ali, como é que aquele método reage a você também, a sua energia. Uma bruxa que usa o tarô como ferramenta de autoconhecimento pode querer usar da piromancia para se comunicar com espíritos, por exemplo, e usar da astrologia para previsão do futuro. E como cada bruxa é única, a combinação desses métodos é imprevisível e particular. Como eu estava falando, um bom indicativo do que mais comunica com você é a sua intuição, é aquilo que você se sente atraído, né? Aquilo que te convida a participar. Então, se você sente uma atração, um convite, aquela curiosidade sobre um método X ou Y, Z, você pode descobrir aquele método, entender como que ele vai funcionar para você e como que você pode usar ele a seu favor. A habilidade de ler, a habilidade nas artes divinatórias também, ela é uma prática e não é um dom. Ela é uma coisa que ela vai ser trabalhada à medida que você for ganhando prática, à medida que você for ganhando conhecimento para aquele método, à medida que você for lendo, que você for estudando e descobrindo. Então você não vai nascer sabendo como fazer, você não vai nascer sabendo como ler. Nenhum método divinatório funciona assim. Você vai ter que estudar, você vai ter que aprender. Quando a gente trabalha dessa forma, também é bom a gente anotar, a gente começar a escrever o que é que a gente encontrou, quais que foram os resultados que a gente teve. E aí o seu diário das sombras vai ser o seu grande aliado nisso daí. Aí você pode anotar os seus resultados, esperar um tempo, ver o que se concretizou, o que não se concretizou, aonde que você estava certo, aonde que você estava errado e por que você estava errado, para você entender qual que é a forma de comunicação daquele baralho com você ou daquela ferramenta com você. Alguns dos métodos de adivinhação, como o tarô ou runa, vão exigir objetos para você fazer a sua leitura, para você fazer essa prática. Então você vai precisar de um deck de tarô ou de um conjunto de runas para realizar isso daí. E quando você tem um elemento físico, você tem que se conectar com ele de uma maneira ou de outra. Você tem que linkar a energia dele com a sua. E nem sempre aquele primeiro objeto que você tem, aquele primeiro deck de tarô vai ser o perfeito para você, ou aquele primeiro jogo de runas vai ser o melhor para você, porque você vai ter ali uma comunicação de energias. É claro que você pode se adaptar e você pode conseguir se comunicar com aquele objeto, né? Ou você pode ter objetos novos que vão te ajudar de uma maneira melhor e mais clara. A gente tem também opção de fazer o trabalho com a energia daquele objeto, né? Você vai aos poucos embutir a sua energia nele até que vocês estejam linkados. Então, como que isso é feito? Você vai, por exemplo, se você tiver um jogo de runas, você vai pegar esse jogo de runas e vai colocar no seu altar, vai segurar na sua mão, vai carregar ele dentro da sua bolsa, vai levar ele no bolso da sua roupa. Então você vai colocando aos poucos, embutindo a sua energia nele, você vai convidando ele a participar da sua vida, do seu dia a dia, te conhecendo. Uma outra forma também de fazer isso é você perguntar àquele método divinatório como é que ele gostaria de ser tratado, que tipo de
leituras que ele gostaria de fazer, como que ele gostaria de ser usado. Como que você faz isso? Você pergunta para ele enquanto você tá lá manuseando e faz o lançamento, e aí ele vai te dar algumas respostas, ou pergunta enquanto tá embaralhando, faz a abertura e te dá a resposta. Então, ele é um método de comunicação, né? Ele vai ser um método de conhecimento, então ele vai te dar respostas. E se você pergunta como que ele quer ser usado, ele vai te responder também, e aí você pode usar e levar isso em consideração para você praticar com ele, trabalhar com aquele objeto ali. Tem alguns objetos que são mais temperamentais ou mais enigmáticos, não estão tão dispostos a trabalhar com várias energias de várias pessoas. Então, por exemplo, ele não estaria tão disposto a trabalhar com um consulente, seria mais linkado numa só pessoa, ou gostaria de trazer mensagens do além para você. Então você vai realmente ter que entrevistar esse método, entrevistar esse objeto para poder entender o que ele quer. Aí você vai fazer perguntas como como é que ele gostaria de ser usado, para quantas pessoas ele estaria disposto a ser usado, que tipo de tiragem que ele prefere fazer, que tipo de lançamento que ele prefere fazer, qual o tipo de frequência que ele gostaria de ser usado. Tem uns que gostam de ser usado, que são mais fofoqueiros e tudo mais, e tem outros que são mais reclusinhos, que vão gostar de ser usado com menor frequência, que vão gostar de estar ali um pouco mais guardadinhos, mais quietinhos, e vão te dar as suas respostas de vez em quando. Tem uns que gostam de trabalhar com várias energias, conhecer várias pessoas, tem outros que menos. Então você vai ter que fazer essa entrevista, você vai ter que conhecer a sua ferramenta mágica antes de começar a trabalhar com ela. Voltando algumas aulas para o estado de gnose, ele também pode te ajudar muito na hora de fazer a sua adivinhação. Por quê? Você está linkado com o universo, você começa a se linkar e receber mensagens com mais facilidade. Dessa forma você consegue interpretar melhor aquele seu método de tiragem. Não só você vai estar conectado com a energia do seu objeto, da energia do seu método de adivinhação, com a energia do universo, recebendo aquela mensagem de uma maneira muito mais clara, e você também vai poder interpretar de uma maneira mais assertiva, né? O que a gente quer quando a gente faz uma adivinhação, quando a gente pratica um método divinatório, é entender mensagens com clareza, entregar mensagens com clareza e poder interpretar aquilo da forma mais assertiva e correta possível. A gnose também vai deixar a sua energia mais maleável para ser trabalhada, mais disposta a ser trabalhada, então vai te favorecer muito na leitura dos métodos divinatórios, quaisquer que sejam eles. Uma coisa que eu queria falar também para vocês é para não levar a sua prática tão a sério, para vocês terem um pouco mais de paciência, se permitir se divertir, sentir, rir, chorar. E às vezes acontecem coisas fisiológicas no meio da prática. Às vezes você vai ter que fazer um xixi ali no meio da sua leitura e tá tudo bem, sabe? Isso faz parte da experiência humana, vai fazer parte da sua experiência enquanto carne. Então você tem que estar disposto também a não se levar tão a sério, a ir com muito mais tranquilidade, a ir de uma maneira mais divertida, mais alegre, porque você escolheu esse caminho, você escolheu participar dessa prática. Então, isso é uma escolha, é uma coisa para você também engrandecer sua vida. Então, quanto mais pressão, quanto mais exigente você for, pior isso vai ser para você. Quanto menos precisão você vai ter, menos assertividade você vai ter, você vai ficar muito mais focado, muito mais preocupado, muito menos maleável, muito menos aberto a receber as mensagens. Então também se permita levar aquilo com uma leveza, levar aquilo com uma diversão, uma curiosidade, entender. E quando a gente lê pra gente mesmo, a gente acaba sendo muito tendencioso. O meu conselho na hora de você tirar pra você mesmo é você fazer como se você estivesse fazendo pra uma outra pessoa. Como se aquilo não fosse nada a ver com você, como se aquilo não tivesse nada a ver com você. Você vai escrever as coisas que você está lendo ali, você vai interpretar aquela tiragem de uma maneira, você vai entender o que é aquilo, o que não é, como que aquilo se aplica na sua vida. Escreve tudo que está acontecendo ali naquela leitura, tudo que você encontrou ali, onde que estão os detalhes, onde que eles não estão, quais que são os próximos passos, quais que não são, dependendo do tipo de leitura que você for fazer, né? E aí sim, você pega aquilo ali que você escreveu e anotou e leu no seu método divinatório e aplica para sua situação, para o seu caso, para a sua vida. Não faz o contrário, igual a gente costuma fazer para os consulentes, porque quando a gente faz isso, a gente tem muito mais
tendência a se equivocar, a gente tem tendência a encontrar coisas onde não estão e a gente acaba errando muito mais nas leituras para nós. Também lembrando que errar faz parte do caminho, tá? Você às vezes não vai acertar tudo, principalmente quando você está começando. Você não vai ter tanta precisão, porque você não está acostumado, porque às vezes você ainda não conhece bem o seu baralho ou o seu conjunto de objetos ou o que quer que seja. Você ainda não está familiarizado, então às vezes vai ser um método um pouco mais difícil. E eu queria falar com vocês os nomes e alguns métodos que existem, né, para vocês poderem ter um pouco mais de informação na hora de procurar um método que seja mais adequado para você. Então, o primeiro, que é o mais famoso, que é muito comum, é a cartomancia, que é os tarôs, né, o baralho cigano. Tem vários tipos de decks de cartomancia diferentes, tem um monte de baralhos que existem por aí pra gente fazer adivinhação. Então, o primeiro seria esse daí. As imagens que vêm, elas podem ser interpretadas com a nossa intuição, o que aquilo representa pra gente. Um segundo método seria as runas. As runas são um método até um pouco mais interessante, que a gente consegue fabricar as nossas próprias runas. Você pode usar qualquer material que você quiser, qualquer material que converse com você, papel, papelão, barro, pedra, qualquer coisa que você quiser, você pode construir o seu próprio jogo de runas. Elas já têm significados atrelados a elas, então você vai acabar começando a entender esses significados, se comunicar com aqueles símbolos ali. Não é para todo mundo, não é todo mundo que consegue se conectar com os símbolos, então às vezes você vai ter que criar o seu próprio jogo. E aí você já não está mais falando de runas, nós estamos falando de um método de adivinhação com sigilos. E aí com sigilos você vai criar um jogo que tem símbolos, que tem significados que conversem com você. Você também vai estar podendo fabricar esses objetos, você também vai estar podendo fazer cada um dos objetos para você. Um jogo de adivinhação com sigilos, ele também é parte de um outro tipo de método, que seria o método da osteo ou da cleromancia, né? Osteomancia geralmente tá falando de uma leitura em ossos, mas é ossos e pequenos objetos. Então esses pequenos objetos você também pode fazer um jogo vegano de osteomancia, que também não tem problema. Até tem um vídeo no meu YouTube sobre isso, só procurar lá que você vai conseguir ter mais informações sobre esse método. A cleromancia seria muito similar, seria a leitura de dados e pequenos objetos, então também acaba que entra dentro dessa categoria. A gente também tem piromancia, que seria a leitura das chamas, né, do fogo e tudo mais. Tem alguns tipos de leitura de chamas e de cera de velas, e então você vai conseguir ler pavio, vai ler cera, vai ler velas e tudo mais. E aí o fogo também é muito usado para adivinhação. A gente também tem métodos com búzios, que já são métodos mais tradicionais, com conchas, que já tem uma conexão maior com as matrizes africanas. A gente também tem a tassiomancia, que é a leitura das folhas dos chás no final dos copos, que também vão fazer algumas imagens ali, que também podem ser lidas, que também tem glossários que explicam sobre tassiomancia e tudo mais. É um método super divertido e, além de tudo, você pode tomar um chazinho, então é uma delícia. A gente também tem a bibliomancia, que é para aquelas pessoas que gostam de praticar em segredo. Um livro qualquer livro, você consegue praticar a bibliomancia, que é basicamente você folhear esse livro, escolher alguma coisa por sorte ali, vai fazer uma pergunta para aquele livro enquanto você folheia ele, e aí você vai selecionar uma frase na hora que você terminar a sua pergunta, vai ler ela e ela vai ser a resposta para a sua pergunta. É bem preciso, muito mais preciso do que a gente imagina. Tem livros específicos de bibliomancia para isso, mas você pode praticar a bibliomancia em qualquer livro. Enfim, existem um monte de métodos divinatórios que estão aí disponíveis para nós, para a gente usar, para a gente entender e explorar e tudo. E você vai ter que realmente escutar aquilo que te convida mais. O próprio astrologia, né, mapa astral e tudo mais, é um método divinatório, é um método de previsão. Então tem um monte aí de opções que a gente tem para poder fazer vários tipos de previsões, para poder fazer vários tipos de comunicação com planos superiores, né, outros planos. Então você vai ter que realmente entender o que te convida, o que te chama, o que conversa com você, e aos poucos vai explorando esses métodos, entendendo como que eles funcionam para você e de qual forma que você consegue trabalhar com eles. Também aconselho muito
fazer uma tiragem de alguma coisa antes de você praticar um feitiço, antes de você fazer uma prática, para você saber se aquilo é uma boa ideia ou não. Não precisa ser uma coisa complexa, não precisa ser uma leitura muito grande, é só você realmente fazer aquela perguntinha: eu tô querendo fazer esse feitiço disso. O que que você acha, universo? Ou o que que você acha, entidade? Ou é uma boa ideia? Isso vai me trazer coisas boas para minha vida? Então você vai fazer aí uma pergunta para entender se aquilo é boa ideia ou não, para você fazer o seu ritual, o seu feitiço. Isso é muito bom, ajuda muito, principalmente quando você está começando, né? Quando você não tem tanto conhecimento assim. Então, o que eu tenho para vocês nessa aula é isso. Se ficou alguma dúvida, não esqueçam de anotar e de trazer pra gente na live. Tá bom? Um beijo e tchau!